Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Maurício Silva de História e vamos para mais uma aula de revisão aqui do Colégio Universo, né? A gente tem que relembrar que nessa reta final de nossas revisões é necessário que a gente tenha, vocês alunos no caso, calma, paciência, ao mesmo tempo mantenha uma autoestima para que continue aprendendo, né? Se esforçando cada vez mais, para que a gente chegue em alto nível nessa prova de final de ano, não é isso? E a aula de hoje trata sobre um tema dos mais recorrentes nas provas do Enem, que é sobre Idade Média, tá certo? A gente vai focar em especial nas questões de ordem da Igreja Católica Medieval. A gente sabe que é muito importante que a Igreja Católica Medieval ela se instituiu durante o Império Romano, né? Vocês sabem disso, a gente trabalhou nas aulas. Muito bem, o Império Romano se desagregou a partir do século IV, só que, no entanto, a Igreja Católica permaneceu em pé. A Igreja Católica fez aliança com diversos povos bárbaros que invadiram o Império Romano e acabou se tornando a maior instituição medieval. De modo que a Europa à época, né, a gente já tratou disso, a Europa à época nem era chamada de Europa recorrentemente. A Europa, durante a Idade Média, era chamada de cristandade ocidental. De modo que a cultura que tomava de conta, que foi imposta sobre os habitantes da sociedade europeia ocidental em especial, foi justamente a cultura cristã católica. E a Igreja Católica institui o catolicismo de forma intolerante, com bastante violência, com muitas perseguições. A partir do século XI é instituído o Tribunal do Santo Ofício, ou Santa Inquisição, que perseguiu, julgou e puniu uma diversidade de pessoas consideradas heréticas para a Igreja Católica, né? Então a gente tem que ir para essas questões sabendo que a Igreja Católica utilizou de diversas técnicas para se manter no poder durante todo o período medieval, inclusive, infelizmente, questão de ordem de intolerância religiosa, tá bom? Então, a partir desse pensamento a gente consegue desenrolar as questões sobre a Igreja Católica medieval, não é? Vem comigo, bora fazer aqui a primeira questão, tá, gente? Diz assim: o cristianismo incorporou antigas práticas relativas ao fogo, tá? Eu vou grifar aqui antigas práticas relativas ao fogo, tá? Não tá grifando aqui? Tu tiraste daqui. Aí não foi falha minha. Cadê tu tiraste? Então, vamos à primeira questão, tá? Sobre Igreja Católica Medieval. A questão diz assim: o cristianismo incorporou antigas práticas, e eu vou grifar aqui antigas práticas, porque isso aqui é muito importante para a gente, tá? Relativas ao fogo para criar uma festa sincrética. E esse conceito sincrético é muito importante porque vai ser a resposta da questão. O que é o sincretismo? É a mistura cultural. E o catolicismo não é uma cultura homogênea. Ao longo de todo o processo histórico, o catolicismo foi se sincretizando, se misturando a diversas práticas culturais, inclusive práticas pagãs, tá? Então essa informação é importante. A Igreja retomou a distância de 6 meses entre o nascimento de Jesus Cristo e João Batista e instituiu a data de comemoração a este último, de tal maneira que as festas do solstício do verão europeu, com suas tradicionais fogueiras, se tornaram, né, as fogueiras de São João. A festa do fogo e da luz, no entanto, não foi imediatamente associada a São João Batista. Já na Baixa Idade Média, algumas práticas tradicionais das festas, como banhos, danças e cantos, foram perseguidas por monges e bispos, né? Então nós tivemos aqui perseguições às festas de banho, de danças e cantos. Já, no entanto, a partir do Concílio de Trento, no século XVI, a Igreja resolveu adotar celebrações em torno do fogo e associá-las à doutrina cristã. Então vejo que tem dois momentos. O momento em que a Igreja Católica persegue, né, a cultura pagã, e um segundo momento no qual a Igreja Católica pega a cultura pagã e adapta a questão de ordem cristã católica a partir do século XVI em especial. Tá bom? Muito bem, vamos ao enunciado. Com o objetivo de se fortalecer, a instituição mencionada
Qual é a instituição mencionada? É a Igreja Católica, vale mencionar, né? Reforçar. No texto adotou as práticas descritas, que consiste em quê? Vamos às alternativas. Promoção de atos ecumênicos? Não, não são atos ecumênicos, isso aqui está errado. B. Fomento de orientações bíblicas? Não são também orientações bíblicas. A temática é incorporação de práticas pagãs. Apropriação de cerimônias seculares? Muito bem. Letra C de casa, essa é a alternativa correta. Tá bom? Que está direitinho com a temática do texto. Vamos a D? Por que a D é errada? Retomada de ensinamentos dos apóstolos? Não, não é retomada de ensinamentos. Pelo contrário, ela está incorporando práticas pagãs, reforçando mais uma vez. Ela ressignifica rituais fundamentalistas? Não, não ressignifica. Incorpora a prática católica cristã. Tá bom? Então, uma questão fácil, super inteligente, né? Muito bem construída, do aluno perceber a temática do texto e ligá-la à alternativa correta. Tá bom? Essa é a primeira. Vamos mais, que tem muito mais coisas legais. Vamos à segunda. Diz assim, de 1876 a 1914, tá? As potências colonialistas do mundo anexaram mais de 11 milhões de milhas quadradas de território. E quais que são as potências colonialistas? São principalmente as potências europeias, tá, gente? Ainda não é, em especial, Estados Unidos, tá? A gente está falando principalmente ainda das potências europeias. Muito bem. Esse foi o ponto culminante da expansão europeia. Tá aqui, ó, expansão europeia, reforça aqui, iniciada no século XI, lá no século XI, nas planícies do leste, a leste do Elba, né? Do Planalto de Castela, tá? E nas águas do Mediterrâneo. Então, a expansão europeia, ela é anterior ao século XIX e XX. A expansão europeia, ela data da Idade Média. Isso é muito importante. E esse século XI aqui, gente, tá? Esse século XI, ele já é a Baixa Idade Média. Tá bom? Muito bem, vamos lá. A pergunta é, o início da expansão europeia referida pelo excerto no século XI resultou em que essa expansão? Vamos ver a letra A. Da invasão do continente pelos bárbaros? Não, né, pessoal? Bora parar logo por aqui. Os bárbaros invadiram a partir do século IV, que é quando há a queda do Império Romano. Então, não é a letra A. Vamos ver se é a B. Do crescimento populacional contraposto, então, à baixa produtividade da agricultura feudal? Opa, é essa aqui, gente, tá? Essa aqui é a alternativa correta, é a B de bola. Então, houve a expansão territorial, né? Em contrapartida, havia uma baixa produtividade feudal, tá? Isso aconteceu sim, a partir ali do século XI, tá? Só que, claro, logo após, nós tivemos um crescimento sim da produtividade, mas ainda assim incipiente. Tá bom, gente? Vamos ver a letra C. Da expropriação das terras da nobreza? Não, a nobreza não foi expropriada, tá, gente? Expropriar é tirar. É tirar essas terras da nobreza. Isso não aconteceu, tá? A nobreza, ela vai conviver durante toda a Baixa Idade Média, mantendo ainda um poder muito grande, só começa a entrar em crise ali no século XVI e XVII, tá bom? Com a ascensão da burguesia, vai lembrar disso. Vamos ver a B de dado. Do prolongado período de crise provocado pelas guerras? Não. Esse prolongado período de crise e guerra é século XIV, tá? Não é ainda século XI. Tá bom? Pela peste é século XIV, tá? E pela penúria crescente, isso tudo é século XIV, tá, gente? Que é a crise do sistema feudal, então não é século XI, tá bom? Eu da letra E. Da guerra promovida pela Inquisição, a massa dos camponeses, gente, a Inquisição nunca provocou uma grande guerra às massas dos camponeses, tá certo? Havia perseguições pontuais, algumas categorias consideradas heréticas, mas não nessa expressão dita a massa, a grande quantidade dos camponeses, isso não, isso está equivocado. Tá bom, gente? De modo que nessa nossa questão de número 2, a alternativa correta realmente só pode ser a letra B de bola, tá bom? Com um pouquinho de concentração,
tá? Uma leitura mais apurada, com certeza dá para a gente acertar essa questão. Eu tenho certeza que vocês aí, na casa de vocês, acertaram, tá bom? Vamos mais uma? Bora mais uma? Vamos lá, tá aqui. Diz assim a questão de número 3. Eu não venero a criação mais do Criador, mais do que o Criador, mas venero a criatura criada como eu sou, adotando a criação de maneira livre e espontânea, de modo que ele possa elevar nossa natureza e nos tornar partícipes da sua natureza divina, tá? Sendo assim, eu me atrevo a fazer uma imagem do Deus invisível, a fazer uma imagem do Deus invisível, não como invisível, mas como tendo se tornado visível por nossa causa, tornando-se carne e sangue. Eu não faço uma imagem da divindade imortal. Eu pinto, essa frase aqui é muito importante para a gente, tá, pessoal? Eu pinto a carne visível de Deus, pois é impossível representar o Espírito e ainda mais Deus, que dá vida ao Espírito. Bora ver quem está falando? Diz assim, nessa citação, João Damasceno, monge teólogo cristão, então é um teólogo cristão do período medieval, dirige-se contra o movimento iconoclasta. Pessoal, o que foi o movimento iconoclasta? Era um movimento, em geral, da Igreja Ortodoxa do Oriente, que era contrário ao uso de imagens nas pregações, tá? Que eles consideravam idolatria. Então esse foi o movimento iconoclasta. E o texto do monge está se contrapondo a esse movimento iconoclasta, que era contra o uso de imagem nas pregações. Já a Igreja Católica do Ocidente se manteve forte e defendia, e como até hoje defende, o uso de imagens nas pregações, tá? Sobretudo nos atos ecumênicos. Tá certo, pessoal? Então fica fácil agora, né? Vamos ver a letra A. Colocar a criatura no mesmo nível do Criador, não tem a ver com colocar no mesmo nível, tá? Vamos ver a B. Reduzir a divindade e seus elementos materiais? Reduzir não, né, gente? Com a imagem, ele não reduz, ele apenas está simbolizando, tá? Na mentalidade, lógico, cristã católica. Vamos ver a C. Identificar a imagem visível com a natureza divina? Identificar a imagem visível com a natureza divina? Não, isso aqui ele não identifica, tá certo? Bora ver a D. Negar o dogma da divindade de Jesus? Negar não, ele quer reforçar o dogma, tá? Com certeza só pode ser a letra E, que é justificar a veneração de imagens sagradas, porque o monge está se contrapondo ao movimento iconoclasta que negava o uso de imagem em pregações, já ele está defendendo o uso das imagens nas pregações, então ele busca com essas afirmações justificar a veneração de imagens das imagens sagradas. Tá certo? Espero que vocês tenham entendido aí a interpretação dessa questão de número 3. Tá bom, gente? Dá para ser mais uma? Vamos lá. Agora a gente entra pela Baixa Idade Média, tá? Na quarta questão. A partir do nascimento das cidades, ali a partir do século XI, XII e XIII. As cidades medievais elas voltaram com força a partir da criação de feiras medievais. Então, a lógica para entender o nascimento das cidades medievais, tá? A partir da Baixa Idade Média. Então, as feiras que ressurgem com força a partir das cruzadas medievais no mesmo período, são polos de muitas transações comerciais. Essas feiras começam a criar muros aos seus redores e a partir desses muros, internamente, as cidades surgem na Baixa Idade Média. Então, as cidades medievais, a partir da Baixa Idade Média, são pontos fortificados e murados para proteger a transação de riquezas que acontece dentro delas. Tá bom? A partir dessas informações, a gente consegue responder com certeza a questão de número 4. Vem comigo. Diz assim, a cidade medieval, tá? A cidade medieval é, antes de mais nada, uma sociedade
da abundância, né? Concentrada num pequeno espaço em meio às vastas regiões poucos povoadas. Em seguida, é um lugar de produção e de trocas. Olha só, tá vendo só? Produção e trocas, porque surgiu a partir de feiras, tá, gente? Onde se articula o artesanato, tá vendo aqui, ó? O comércio, tá? Sustentados por uma economia monetária, que os bancos surgem também nesse período. É também o centro de um sistema de valores particular, do qual emerge a prática laboriosa e criativa do trabalho, com as corporações de ofício, né, de trabalhadores. O gosto pelo negócio, está aqui, né, e pelo dinheiro, o espírito de lucro surge nesse período aqui. A inclinação para o luxo, o senso de beleza também surge nesse período. É ainda um sistema de organização de um espaço fechado com muralhas, fechado com muralhas, onde se penetra por portas e se caminha por ruas e praças, e que guarnecido por torres. Está aqui. Então, justamente aquilo que eu falei, a cidade surge a partir de feiras, com um ponto murado e fortificado, porque internamente tem as transações comerciais, monetárias, de trabalho, corporações de ofício e tudo mais. Certo? Vamos lá então a pergunta. No texto, o espaço descrito se caracteriza pela associação entre a ampliação das atividades urbanas e o quê? Né? Então é ampliação das atividades urbanas e o quê? Essa é a pergunta. Letra A. Emancipação do poder hegemônico da realeza. O texto não trata de realeza. Tá certo, gente? O texto trata de comércio no interior das cidades. Então, o erro aqui é a realeza. B. Aceitação de práticas usurárias pelos religiosos. A Igreja Católica, nessa época, não aceitava a usura. Revisando, o que é a usura? Era o lucro em excesso, ou lucro conquistado através de juros do empréstimo monetário. A Igreja Católica, à época, condenava isso. Então, não é a B. C. Independência da produção alimentar dos campos. Não, gente. As cidades, embora pujantes, elas não são independentes do campo. O campo alimentava a cidade. Os feudos alimentavam a cidade. Não são independentes, tá? Mantinham conexão. D. Superação do ordenamento corporativo dos ofícios. Não superou, não acabou com o ordenamento das corporações de ofício ou corporações de mercadores. Muito pelo contrário, dentro das cidades, as corporações de ofício e de mercadores se estabeleciam. Então, a alternativa correta só pode ser realmente a letra E de escola, que diz assim: permanência dos elementos arquitetônicos de proteção, né? Exatamente isso. Os muros estão relacionados com a cidade justamente para proteger esses habitantes da cidade de invasores. Tá certo, gente? Então, mais uma questão aqui, a quarta questão. Eu tenho certeza que com uma leitura atenta, vocês conseguiram acertar a questão. Tá bom, pessoal? Vamos mais uma? Vamos mais uma? A quinta e última questão dessa nossa aula, tá? Essa aqui vai falar de relações de suzerania e vassalagem. Tá bom, pessoal? Que é uma relação entre a nobreza. Eu quero começar a leitura dessa questão dizendo que suzerania e vassalagem é entre nobres, principalmente, com o intuito de fortalecer a aliança entre a nobreza. Um nobre doa terra a um outro nobre com o intuito de receber proteção deste que está recebendo a terra. E esse que está recebendo a terra, ele jura fidelidade àquele que lhe deu a propriedade de terra. Então, a terra na Idade Média é uma moeda de troca entre nobres, tá? E essa troca consiste na fidelidade. Aquele indivíduo que doa a terra, ele é chamado de suzerano. Aquele que recebe a terra é chamado de vassalo, tá certo? Justamente para criar uma teia de relação de poder. Beleza, gente? Então, vamos lá. Diz assim: na sociedade feudal, o vínculo humano característico foi o elo. Vou marcar aqui elo, tá, gente? É a ligação entre o subordinado. Quem é o subordinado, gente? É o vassalo, tá? É o vassalo. E o chefe. Quem é o chefe? É o suzerano, tá bom? De escalão em escalão, os nós, assim formados, uniam
tal como se tratasse de cadeias infinitamente ramificadas. E era isso mesmo, tá? Essas relações de suzerania e vassalagem criavam relações ramificadas quase que infinitas. Só que é importante dizer, a quebra de um elo é o que mais gerava guerra durante a Idade Média. Os menores e maiores, né? A própria terra só parecia ser riqueza tão preciosa por permitir obter homens, remunerando-os. De que maneira? Trocando a terra para conseguir fidelidade. Tá bom? Então vamos lá, esse é um texto do Mark Bloch, né? Do livro A Sociedade Feudal. E a pergunta da questão é, o texto descreve o quê? Letra A hierarquia eclesiástica da Igreja Católica? Não, não trata de Igreja Católica, trata da nobreza, suzerania e vassalagem. Então não é a A. Para ver se é a B, relação de tipo comunitário entre camponeses? Não, não é entre camponeses, gente, não é entre camponeses. Suzerania e vassalagem é entre a nobreza, não envolve os servos, tá bom? Não é a B. C, relação de suzerania e vassalagem? Ó, na cara, né? Essa daqui, ó. Facinho, tá, gente? Letra C de casa. Tá? Mas vamos ver a D e a E. Bora ver a D. Hierarquia nas corporações de ofício. O texto não trata das corporações de ofício de mercadores que aconteciam dentro das cidades. Não trata disso. O texto aborda suzerania e vassalagem. Por fim, a letra E. Organização política nas cidades medievais não trata das cidades. Trata das relações de fidelidade entre nobres na Idade Média. Tá bom? Então, só dica legal, só dica bacana. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima, gente. Um abraço.